E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para você informações e reagindo aos acontecimentos do Brasil. E hoje eu quero comentar com vocês sobre o pronunciamento do presidente Bolsonaro e sobre a proposta que ele fez da tal da quarentena vertical. Vem comigo que eu vou dar para você, como sempre, a minha opinião. Não esquece de deixar a curtida, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Vem comigo! Ok, pessoal, vamos entrar com vontade nesse assunto aí e trabalhar o que tem que ser trabalhado na questão. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês, que eu quero enfatizar, é que o governo passa uma ideia de confusão, tá? E por que o governo passa uma ideia de confusão? Porque uma hora o governo diz uma coisa, outra hora o governo diz outra. E o presidente Bolsonaro vive no meio de uma série de contradições o tempo inteiro, e eu vou expor essas contradições aqui. Essas contradições estão maiores cada vez mais. E cada vez que o presidente abre boca, aparecem essas contradições. A ideia que dá é que tem um presidente Bolsonaro no institucional, nos escritos, nas ações, mas existe um outro presidente Bolsonaro nas pronúncias, no que é dito ao povo no geral. Disso daí dá para você ter uma ideia que é um cabo de força dentro do governo. Existe um grupo dentro do governo que pede ao presidente Bolsonaro mais cuidado, mais calma, que o presidente haja tentando trazer a liderança dessa situação para ele. E existe um outro grupo dizendo para o presidente, isso tudo aí não é nada, esse tudo aí que está acontecendo é tudo uma mentira, é tudo uma ficção, não entre nesse jogo, né? Então há um grupo, que é um grupo que vive numa bolha, é o grupo do Terça Livre, o professor Olavo de Carvalho, que já chegou a negar a existência do corona e chegou a negar a existência chegou a negar dizer que não tem ninguém morrendo de corona no mundo. É o que diz Olavo de Carvalho. Esse é o grupinho que está em torno do presidente, que é representado diretamente ali pelo Carlos Bolsonaro, filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, também filho do presidente. Esse é o grupo mais ideológico que estão ajudando e que conta-se alguém que ajudou o presidente na criação desse pronunciamento tão absurdo de ontem, que todos vocês ficaram sabendo. Do outro lado, existe um outro grupo, existe o grupo dos generais, ou grupo dos militares, Braga Neto, né? O Luiz Eduardo Ramos, que é general, e o Azevedo e Silva, que é o ministro da Defesa, que pede ao presidente mais cuidado, mais comedimento. Fora isso, o próprio Henrique Mandetta, que, como vocês perceberam, o próprio Bolsonaro está tentando determinar o que o Henrique Mandetta tem que dizer ou se comportar. O próprio Bolsonaro disse isso, mas o Bolsonaro esquece que Henrique Mandetta é médico. Fora ele ser ministro da Saúde, ele é médico e ele tem um juramento, né, de salvar vidas acima de qualquer coisa. Você percebe uma confusão nesse ponto do pronunciamento, esse cabo de força. Um outro ponto da análise aqui que você percebe uma confusão total, você percebe uma confusão entre as ações do presidente e o que o presidente diz. Primeira ação, o presidente fez um pronunciamento em rede nacional pedindo o adiamento das manifestações do dia 15 de março. Pedindo para as pessoas tomarem cuidado e se preocupar com a vida. Logo em seguida, o presidente vai para as manifestações, né? Participa na frente do Palácio do Planalto, bate na mão de quase 300 pessoas, mesmo estando em isolamento. E logo em seguida, trata a situação como se não fosse nada demais, nada importante. Outra situação, logo em seguida, na terça-feira, depois da manifestação, a manifestação aconteceu dia 15, dia 16, dia 17, terça-feira, o presidente faz um pronunciamento, né? Pedindo ao pessoal cuidado, pedindo ao pessoal para tomar cuidado e contra uma série de medidas para conter o que estava acontecendo no Brasil, como manda para o Congresso um decreto de estado de calamidade, e o Congresso aprovar. Ele pede um estado de calamidade e, ao mesmo tempo, vem ao povo e diz que isso daí não é nada demais, que era apenas uma gripezinha, que é apenas uma mentira. A mesma coisa, o presidente faz uma lei sobre a questão da lei de acesso à informação, faz um decreto, sustando praticamente a lei de acesso à informação, e ao mesmo tempo vem dizer que os governadores e a mídia estão mentindo. Então o que você percebe aí? Você percebe que o presidente Bolsonaro está em uma eterna confusão. Ele está confuso. Ele diz uma coisa, mas faz outra. Ele faz uma coisa e diz outra. Cada pronunciamento do presidente Bolsonaro é uma surpresinha. E aí você percebe esse cabo de força dentro do governo. Vamos entrar aqui em outro ponto. Vamos entrar diretamente aqui agora dentro do pronunciamento do presidente, pelo menos o ponto mais focal do pronunciamento. Dá uma olhada nisso. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade.
Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. No momento aí do pronunciamento, que o presidente pede para as pessoas voltarem à normalidade, escolas à normalidade, o presidente entra em choque diretamente com os governadores, que já pediram o povo para tomar cuidado, aos prefeitos de todos os estados e municípios do Brasil, e o presidente entra em choque com a OMS, Organização Mundial da Saúde. Fora isso, o presidente vai na contramão de todos os presidentes do mundo. O presidente Trump não suspendeu a quarentena nos Estados Unidos. Ele disse que só quer suspender a quarentena e faz uma previsão de suspender na Páscoa, lá para 12 de abril do mês que vem. O presidente já pediu a normalidade agora, né? O Canadá entrou em quarentena, a Índia com seus 1 bilhão e 300 milhões entrou em quarentena, o Reino Unido, que estava resistindo, querendo fazer uma quarentena vertical, que é o que o presidente está pregando aí, entrou em quarentena total também. Todos os países, os números da Espanha já passaram os números de óbitos da China também. Está crescendo cada vez mais no mundo a situação. E aqui no Brasil, só estamos no começo. O presidente Bolsonaro está indo na contramão de todos os presidentes do mundo. Ele está em confusão total. O presidente está em estado de negação da realidade, negação da existência do vírus, acompanhando essa turma doida. Pegue uma camisa de força interna essa turma do Terça Livre. Olavo de Carvalho, desculpa, professor, mas você nem sempre tem razão. E você precisa ser internado, ser tratado nesse momento. Você está caducando em principalmente ouvir essa turma do Terça Livre. Os números nos Estados Unidos crescem cada vez mais. É momento de cuidado, sim. É momento de quarentena, sim. Hoje de manhã o presidente aparece com uma ação totalmente diferente. Defendeu tudo que tinha feito, olhou apenas para a economia. Temos que preocupar com a economia, temos que nos preocupar com o emprego. É o que o presidente está dizendo. Olha a visão. Mas aí ele faz uma proposta de uma tal de quarentena vertical. Observa o momento. Presidente, o senhor ou o Ministério da Saúde vão recomendar ou determinar o isolamento vertical que o senhor defendeu há pouco? Comecei por alto com o Mandetta hoje vamos definir essa situação. Tem que ser, não tem outra alternativa. Vai mudar então a orientação do Ministério? A orientação vai ser o vertical daqui para frente. Os dois nomes. E vou conversar com ele e tomar uma decisão. Presidente, não escreva que já decidi não. Vou conversar com o Mandetta sobre essa orientação. É faticamente possível isolar só a população de risco, presidente? Cara, você tem que isolar que você pode, pô. Tá todo mundo isolado, cara, você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar para um lugar? Fica aí, tá aqui uma pessoa para te tratar. É a família dele que tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar tudo nas costas do poder público. Aqui não é uma ditadura, porque é a democracia, pois. A família em primeiro lugar. Esse foi o discurso que me elegeu, inclusive. O responsável por São João, a minha mãe de 92 anos, são seus meia dúzia filhos. Nós que somos responsáveis pela minha mãe no momento. Tá? Em último lugar, se não tiver ninguém, daí um asilo, o Estado, seja quem for. É idosos, o que entraria? Idosos que tem comorbidades. É mais de duas ou mais doenças. Vamos aí comentar sobre a tal da quarentena vertical, que já foi tentada. Tá? O Reino Unido tentou a quarentena vertical e já abandonou. Não deu certo a quarentena vertical. Os Estados Unidos também tentou a quarentena vertical e também no início, mas também não deu certo. Já abandonou a quarentena vertical. O que seria a quarentena vertical? Vamos apenas isolar as pessoas mais frágeis, os mais vulneráveis diante do vírus, que seriam os idosos, acima de 50, 60 anos em diante, e vamos isolar as pessoas que têm doenças crônicas. Quais seriam? Hipertensão, pessoas que têm alguma questão do coração, pessoas que têm problema asmáticos, que têm algum problema de respiração, diabetes. Aí você começa a pegar os números. Vamos pegar os números aqui de idosos acima de 50 anos. Idosos acima de 50 anos, para você ver como que é absurdo a tal da quarentena vertical. Idosos acima de 50 anos no Brasil chegam a quase 60 milhões no Brasil. Como é que você vai botar em quarentena quase 60 milhões de idosos acima de 50 anos? Vamos diminuir então, vamos botar só para os... Não, acima de 50 anos, só acima de 60 anos. Idosos acima de 60 anos, nós temos entre 30 e 40 milhões de idosos acima de 60 anos no Brasil. É um número grande. A comunidade de idosos no Brasil cresce cada vez mais. O Brasil é um país que está envelhecendo. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo cada vez mais tarde. Então temos sim uma comunidade gigantesca de idosos, tá? Acima de 60 anos, de 30 a 40 milhões. Acima de 50 anos, quase 60 milhões. Vamos agora para a comunidade de hipertensos no Brasil. Hipertensos no Brasil, e não só idosos, hipertensos no geral, nós temos uma comunidade aí de quase 20 milhões de pessoas. Vamos isolar
os hipertensos, quase 20 milhões. Eu também sou hipertenso. Eu tenho 40 anos e sou hipertenso. E tem muitos jovens hipertensos no Brasil. Agora vamos entrar aqui para a questão dos doentes crônicos. Doentes crônicos entre diabetes, problemas de rins, coração, asmático, bronquite, uma série de doenças, nós temos mais de 30 milhões. Se você pegar essa continha aí, nós temos quase 100 milhões de pessoas que entram no grupo dos vulneráveis no Brasil. Fora isso, tem os desnutridos, os subnutridos nas comunidades. Nós temos um grupo de vulneráveis no Brasil gigantesco. Os números que foram apresentados aí, que pode ser atingido pelo coronavírus e vir a óbito, seria 1% do Brasil. 1% do Brasil no universo de 215 milhões, nós estaríamos comentando aí de torno de 215 mil mortos no Brasil. É o que está se prevendo se atingir todas essas pessoas. 215 mil mortes por baixo. A atitude que o presidente está tomando sobre a questão da quarentena vertical, essa quarentena não tem como acontecer. É absurda. Não tem fundamento. É como se você fosse criar um novo Brasil, um outro país para botar mais de 100 milhões de pessoas, que entra aí entre os vulneráveis. Então o que eu quero dizer para vocês aqui? O presidente está cuspindo números, comentando coisas que ele não entende. É uma confusão total a presidência. O Henrique Mandetta acaba de soltar uma nota que ele não concorda com a quarentena vertical. O Henrique Mandetta disse: eu não concordo com a quarentena vertical, porque ele sabe que não tem como acontecer quarentena vertical no Brasil. Os países de primeiro mundo não conseguiram fazer a quarentena vertical. Nós aqui no Brasil, com todas as nossas falhas, vamos conseguir fazer a quarentena vertical? Eu vou dizer para vocês o seguinte: o Bolsonaro está apostando tudo, pessoas que estão em volta dele, acreditando que os números dos vírus vai começar a cair e ele vai sair fortalecido dessa situação. Sinto muito. Independentemente se os números começarem a cair, que é o que todos nós torcemos, porque eu não quero pior. Eu não torço por quanto pior, melhor, jamais, eu torço para o bem do Brasil. Mas independente se os números começarem a cair daqui, mas a tendência é aumentar, porque é o que está acontecendo em todo mundo. Mas se os números começarem a cair, né, independente que seja, a atitude que o presidente está tomando nesse momento é uma atitude totalmente absurda, que vai de encontro à ação de todas as lideranças do mundo inteiro. E quem é que está guiando o presidente? O grupo dos lunáticos. A turma do Terça Livre, Olavo de Carvalho, essa turma, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, é quem está mandando nas diretrizes do governo. Ou seja, nós estamos indo para o buraco. E tem muita gente batendo palma para isso. Deixa-me dizer para você uma coisa. Não é para bater palma para tudo que o presidente diz. Anteontem, o presidente botou em um decreto sustando o trabalho durante 4 meses e sustando o pagamento de todos os trabalhadores. Todo mundo se assustou, mas teve gente batendo palma. O presidente fez certo, tem que parar mesmo com o trabalho, sustar o pagamento de todo mundo. Daqui a pouco o presidente voltou atrás. Não é para bater palma para tudo. Tem ações que são absurdas. O presidente tem que ser enfrentado, tem que ser cobrado sim. E nesse momento da história, eu tomo posição aqui e digo: não concordo com as ações do presidente. São ações absurdas de uma pessoa que está negando a realidade, que está indo de contramão a tudo que os grandes líderes do mundo estão fazendo agora. Uma coisa que você percebe é o seguinte: o presidente Bolsonaro está em total confusão. Não apoie absurdos. Não é momento de apoiar absurdos. Quem apoia o presidente nas ações que o presidente está fazendo agora estão apoiando a ruína do presidente, estão apoiando a ruína do governo. E o presidente está afundando cada dia mais. Essa é a grande realidade. Muito obrigado a você, o carinho da sua audiência. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelo presidente Bolsonaro. Que Deus possa abrir a cabeça deste homem e que ele possa ouvir as pessoas certas, porque até agora ele só está ouvindo um grupinho de lunáticos que estão levando o Brasil para o buraco. Essa é a grande realidade. Muito obrigado, carinho da sua audiência. Deixa a curtida, compartilha esse vídeo e tamo juntos pelo Brasil. Um abraço.